Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista e hoje estamos trazendo como convidado o Dr. Márcio Weber, que é radiologista aqui do Hospital de Caridade, Dr. Astrogildo de Azevedo, trabalha na Dix, que é parceira do hospital há muitos anos. O Dr. Márcio tem a formação de radiologia, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, com residência médica no Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre e pós-graduado em radiologia musculoesquelética em San Diego, na Califórnia. Dr. Márcio, nós antes do programa conversávamos um pouco sobre a história da radiologia. Eu sempre busco na história encontrar algumas substâncias para a gente levar adiante alguns assuntos. E nós falamos quando começou o raio-x no mundo, quando começou no Brasil, quando começou no Rio Grande do Sul, quando começou na nossa querida Santa Maria. Então boa noite, obrigado pelo convite. Então a radiologia na verdade começou através não de um médico, mas de um físico no final do século XIX, um alemão chamado Röntgen, que estava fazendo experimentos no laboratório dele da universidade e ele começou a detectar uma luz estranha que não sabia de onde derivava, de elétrons, e que ele acabou denominando energia raio-x, né, por ser desconhecido. Então, ali ele viu as propriedades do raio-x, em poucos anos ele já desenvolveu as primeiras aplicações médicas, mesmo não sendo médico, e que acabou num boom rápido, já começou a se desenvolver no mundo inteiro, né. Na verdade, até no início, usaram muitas práticas não relacionadas à medicina, por curiosidade. Então, lojas de sapato ofereciam raio-x para a pessoa experimentar e ver a parte óssea, dava como presente, esse tipo de coisa. Só que daí foram se descobrindo os malefícios também, né, da radioatividade, exatamente. Também no início foi usado como tratamento radioativo para doenças de pele, mas como naquela época não se tinha conhecimento da dosagem adequada e também teve alguns malefícios, produzindo câncer, coisas assim, então aos poucos foram se desenvolvendo e foram sendo adequadas a ciência à imagem, né, à imaginologia médica. Exatamente. Isso é a história. E no Brasil, isso começou no Rio, começou em São Paulo, onde é que houve o maior destaque aí no início do século XX? Isso, então inicialmente no Brasil, assim, um grande expoente inicial da radiologia foi o Rio de Janeiro, né? Teve muitos serviços e muitos radiologistas, principalmente no FRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde até meu pai fez a residência na clínica Botafogo na época, que foram os primeiros expoentes, né? Lá teve o primeiro grupo do osso, que foi os primeiros radiologistas a estudar a parte musculoesquelética. Na época se aplicava muito a tumor ósseo, né? Só se existia o raio-x, e a parte de reumatologia também. Logo já foi para São Paulo, né? Que hoje talvez seja o grande expoente da radiologia no Brasil, né? Mas também se interiorizou rapidamente. Na década de 50, aqui a gente já tinha em Santana do Livramento o Dr. Ugolino Andrade, que conseguiu ser presidente da Sociedade Brasileira da Radiologia, né, do Colégio Brasileiro da Radiologia naquela época. Isso é uma coisa, imagina, naquela época que não se encurtava tanto a distância como se encurta hoje, ele conseguiu chegar nesse nível. E também em Porto Alegre, logo, tiveram os primeiros grandes radiologistas, vou citar dois que foram eu acho que foram os grandes formadores de radiologistas no Rio Grande do Sul, que foi o Dr. Darcy Ilha e o Dr. Nelson Porto, né, que foram os dois primeiros. O Dr. Darcy Ilha e o Dr. Nelson Porto, eles também foram professores, talvez eu acho que do nosso maior expoente aqui em Santa Maria, que é o Dr. Carlos Gama, né, que acabou formando uma escola de radiologia em Santa Maria que se difundiu para o estado inteiro e para o Brasil. Márcio, isso nós acompanhamos, né? Porque nós fizemos pós-graduação na URGS, mestrado na área de cardiologia, e o professor Darcy Ilha foi nosso professor, né? E que veio a falecer recentemente. E o Dr. Nelson Porto, nós acompanhamos lá no Pavilhão Pereira Filho, hoje está com 85 anos, e teve uma parada cardíaca anos atrás, eu acho que tu sabe dessa história, lá na AMI Hicks, e um colega nosso que fez
a ressuscitação cardiopulmonar dele e ele está vivo até hoje, né? E o Dr. Carlos Gama sempre foi assim o nosso professor da radiologia, que nos trouxe mais inspirações para ser cardiologistas, assim como acredito que influenciou muita gente aqui na área da pneumologia. As aulas do professor Gama aqui na Universidade Federal eram excelentes, né? Com uma didática muito grande, como um discípulo da Enfermaria 29, lá da famosa Santa Casa da Misericórdia de Porto Alegre, que nós ainda tivemos oportunidade de vivenciar nos seus últimos dias, né? Porque depois a Santa Casa teve uma série de modificações que historicamente nós sabemos, desde o seu fechamento e o seu renascimento, através das mãos do Dom Vicente Scherer e mais alguns, e mais a comunidade de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, que reergueu aquela instituição. Mas, Márcio, dentro do contexto de radiologia, então, nós entendemos essa evolução histórica dos radiologistas, os físicos, sempre os físicos, né? Eu sempre me lembro do Albert Einstein e sua teoria da relatividade, e que isso era 1905, e o Röntgen foi 1895. Então, há uma proximidade sobre os físicos que sempre tem influenciado de maneira espetacular a ciência moderna, né? Mas nós tínhamos então raio-x simples de tórax, raio-x simples dos ossos e assim por diante, raio-x simples de abdômen. E isso nós tínhamos algumas limitações, né? E depois veio a surgir a ultrassonografia, que foi o primeiro avanço, né, da imagem. O primeiro avanço, exatamente. Isso ocorreu quando? Foi mais ou menos os primeiros trabalhos, década de 70, mas se difundiu mesmo lá pela década de 80, né? Que acabou indo para o mercado, chegando e avançando no Brasil inteiro. A ultrassonografia foi um avanço muito grande, é muito importante, primeiro porque ela não utiliza energia radioativa, é uma energia mecânica, o ultrassom na verdade é uma energia mecânica, então não oferece perigo ao paciente, né? Até hoje não se sabe contraindicação, quer dizer, pode-se usar de maneira sem perigo nenhum. Também nas últimas décadas teve um avanço muito grande com imagens de maior resolução. Então, ela iniciou principalmente se aplicando à ginecologia obstetrícia, né, para a parte fetal, também para o abdômen, porque o raio-x tinha uma certa limitação em estudar órgãos internos do abdômen, né. Então, inicialmente, quando o ultrassom chegou, foi um avanço muito grande. Logo se começaram a fazer estudos para imagens de maior resolução para estudar estruturas menores, então também avançou muito grande, teve um avanço muito grande para a parte musculoesquelética, para estudar tendões, músculos e assim, né? Hoje eu acho que talvez seja o maior volume de exames que nós temos no dia a dia, né? E realmente é um excelente método. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e depois voltamos a falar com o Dr. Márcio. Dr. Márcio, nós não estamos há tanto tempo formados, mas o nosso melhor raio-x na época aqui em Santa Maria era o raio-x interpretado pelo Dr. Gama e com a mão do Dr. Tomás Carneiro da Cunha. Quando ele botava a mão naquele abdômen ali, tu podia saber que ia surgir alguma coisa. Mas voltamos a conversar após o intervalo.